Então, agora aqui nós vamos começar fazendo a bainha de lenço. Lembrando que a gente vai fazer na parte que tem a pontinha arredondada. E a bainha de lenço, ela é aquela bainha bem fininha que a gente dobra bem. Aqui eu vou fazer direto, né, sem refilar. Dobra bem a beiradinha do tecido, mais ou menos uns meio centímetro. Se você não conseguir, você pode dobrar 1 centímetro, passa uma costura bem na bordinha, depois refila e passa uma segunda costura. É bem na bordinha mesmo do tecido. Passei aqui a primeira costura. Aí, esse finalzinho aqui ficou meio grossinho, ó, eu vou refilar. Cortando aqui a bordinha do tecido. Pra que depois, na segunda costura, fique mais fácil de passar. Se você tiver muita dificuldade de fazer a bainha de lenço, você pode passar no ferro essa primeira costura, depois vem e passa a segunda costura, que aí você vai ver que vai ficar mais fácil. Aqui eu já vou fazer direto, tá? Mas você pode fazer assim se achar melhor. Fiz aqui a bainha no tecido. Ela vai ficar, como é um tecido fininho, depois que a gente passar no ferro, ó, não vai ficar tão a voltinha aqui, mas não tem problema. Como é um babadinho, fica até bonitinho se a voltinha aqui, a beiradinha ficar levantada, ó. Fiz um lado, agora eu vou fazer o outro. Fiz um lado aqui, deixar aqui prontinho. Agora eu vou fazer o outro.
Vou refilar aqui essa pontinha arredondada, que ficou com a margem muito grande. Agora, eu vou passar a segunda costura. Agora que eu já fiz os dois lados, ó, a gente vai lá pro ferro, vai passar, deixar bem bonitinho antes de fazer o encaixe lá no nosso tecido. Então, agora que eu já passei no ferro, aqui os babadinhos, ó, já ficou bem, passei a bainha no ferro. Agora, a gente vai passar uma linha pra franzir. Então, a gente vai colocar o comprimento do ponto no comprimento 5, que é o comprimento maior. E a gente vai passar 2 costuras nesse comprimento. Na parte aqui que vai ser costurada, nessa parte que a gente não fez nada ainda, no babadinho. Dando a primeira, a gente vai dar uma margem aqui de 1 pezinho da máquina de costura. Por ser um tecido fininho, ó, tá vendo que ele praticamente já vai dando uma franzida. Eu não dei retrocesso nem no início, nem no final. Agora eu vou passar a segunda costura, para que a gente consiga franzir. Também no ponto 5, com um pezinho aqui de margem de costura. Passei. Agora eu vou fazer, olha que bonitinho que já fica, né? Levemente franzido. Agora eu vou fazer aqui no outro. Passei aqui, agora a gente vai lá pra mesa pra montar esse babadinho nos nossos recortes. Bom, pra gente começar a encaixar aqui o nosso babadinho, ó, a gente já fez aqui o nosso babadinho, já deu um leve franzido. A gente precisa costurar primeiro a parte dos ombros do recorte. Por quê? Porque o babadinho, ele vai no meio do recorte, certo? Só que ele vai passar da frente para costas.
Então, primeira coisa aqui é a gente encaixar os ombros. Então, eu vou pegar aqui o meu molde, este aqui é o frente, e vou encaixar no ombro com o meio costas. Então, vou pegar aqui, ó, o meu frente, vou abrir aqui, ó, este aqui é o meu frente, e agora eu vou pegar o costas aqui e vou encaixar ombro com ombro. Ombro com ombro e vou alfinetar. E vou alfinetar aqui, ombro com ombro. Lembrando que aqui a gente vai costurar com uma margem de 1 centímetro. Tirar aqui os dois moldes, que eu já sei qual que é. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com os recortes laterais. Vou encaixar ombro com ombro. Então, nós vamos começar encaixando meio frente com meio costas pelo ombro, depois lateral frente com lateral costas pelo ombro. Tudo isso por causa do detalhe do babadinho que a gente vai fazer aqui na nossa blusinha. Lembrando que aqui, ó, o recorte, a gente tem recorte frente e costas. Então, aqui eu vou colocar, lembrando, né, direito com direito. E vou encaixar ombro com ombro. Do recorte frente com recorte costas. Essas partes aqui, lembram que a gente corrigiu lá no molde. Elas têm que ter todas a mesma largura. Então, ó, encaixei aqui recorte costas com recorte frente, ó. Quer dizer, lateral, né? Lateral frente com lateral costas. Lembrando que um é diferente do outro. E encaixei aqui meio frente com meio costas aqui pelo ombro, ó. Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pra máquina e vou passar aqui a costura. Então, aqui agora a gente vai costurar os ombros, dando uma margem de 1 centímetro, como a gente deu lá no nosso molde. E aqui tem que dar retrocesso no início e no final. Volta para o ponto normal. E dá retrocesso no início e no final. Agora o outro lado. Opa, fica pouquinho. Agora, dos recortes laterais. Opa.
ó, costuramos aqui os ombros, agora a gente vai lá pra mesa pra encaixar aqui agora o babado aqui no meio. Então, aqui nós já temos os nossos recortes costurados pelo ombro, porque é uma blusinha. Os piques marcando o encontro da ápice do seio, que a gente nunca pode perder. E agora, a gente vai encaixar os babadinhos aqui no meio desses recortes. Então, vocês lembram que eu tinha calculado que o babado, ele iria iniciar, em média, uns 10 centímetros abaixo da linha aqui da ápice do seio. Então, deixa eu separar aqui, ó, os babadinhos. Que um vai ficar para um lado, opa, e outro que vai ficar para o outro. Como que a gente vai fazer esse encaixe, ó? Então, eu vou medir aqui os 10 centímetros abaixo da linha. Aqui. Opa, no recorte lateral. A gente vai grudar, costurar, unir, né, os babadinhos no recorte lateral. Então, eu começo encaixando. Deixa eu dar um zoom aqui, pra chegar mais pertinho. Deixa aqui mais de ladinho. Vou começar encaixando o babadinho aqui. Com os alfinetes. Vou encaixar aqui no comecinho. E aí, eu vou puxar as linhas do franzido que a gente tinha deixado, pra ver quanto que eu vou querer aqui de franzidinho nesse babadinho. Então, é só pegar as duas linhas de cima e você pode puxar as duas linhas ao mesmo tempo. Tá dando pra ver aí? Puxa as duas linhas para criar um efeito de franzido. E aí, a gente vai analisar quanto que a gente quer de franzido, se a gente quer mais, se a gente quer menos. Ó. Aqui já deu para dar uma ideia. Vou espalhar aqui um pouquinho franzido. O franzido é assim, você puxa e aí você vai calcular mais ou menos se você quer bem franzido. Eu achei que assim ficou um efeito bem legal. Vou alfinetar aqui, deixando esse tanto de franzido que eu calculei. E aí, o franzido, ele é uma questão, assim, bem visual, ó. Você vai ver se você achou que esse tanto do tecido franzido ficou legal. Vou alfinetar aqui o franzido apenas em um lado do recorte, no recorte lateral. Ainda não costurei o recorte no meio. Então, como eu já coloquei o franzido, encaixei aqui de um lado, agora eu vou encaixar do outro, começando aqui o franzido na mesma altura que eu tinha marcado dos dois lados. E como esse lado que eu encaixei, eu passei da margem aqui do ombro uns 6 centímetros, que eu dar a costura aqui do ombro para as costas, eu passei uns 6 centímetros, eu vou usar como referência a mesma distância agora no outro lado. Então, eu vou encaixar aqui o comecinho igual, na mesma distância. Isso aqui é muito importante para que o nosso babado, ó, ele comece igual dos dois lados. E vou encaixar aqui o final na mesma altura.
E aí é só eu espalhar o franzido proporcionalmente, que aí eu vou saber que ficou igual. Dos dois lados. Vou puxar aqui um pouquinho mais. E agora eu espalho esse franzido, ó, proporcionalmente. E aí, vou alfinetar. Aqui na outra lateral aqui da blusinha. Lembrando que a gente vai olhando pra ver se tá ficando bem legal, se tá ficando o franzido proporcional, né? Vai espalhando ele aqui no tecido, para que o efeito fique o mais parecido e igual dos dois lados. Ó, encaixei aqui, ficou bem legal. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai agora pra máquina de costura e vamos... Então, gente, agora que eu já alfinetei aqui os babados nos dois lados, a gente vai pra máquina de costura. Então, eu vou passar uma costura aqui na parte do babado, apenas aqui nos recortes da lateral, ó, com uma margem de 1 centímetro. Não tem problema se aqui na hora que eu for passar essa costura, ficar aparecendo uma das costuras que a gente usou pro franzido. Não tem problema, porque a costura do franzido depois é só a gente puxar, né, e ela vai sair facilmente. Então, aqui agora vamos passar a costura com o tamanho, né, de comprimento normal. Dando retrocesso no início e no final. E deixando aqui uma margem de costura de 1 centímetro. Passei aqui. Aí, como eu mostrei, não tem problema de ter ficado aqui a costura do franzido pra fora, porque depois a gente solta a costura do franzido. Agora eu vou passar aqui no outro.
Feito agora as costuras, a gente vai tirar essa segunda costura aqui que vai ficar aparecendo no franzido. E vamos agora lá pra mesa encaixar agora no recorte do meio. Agora que o babado já tá costurado nas laterais, a gente vai encaixar o recorte meio frente nas laterais. E aí, pra fazer esse encaixe, a gente precisa encaixar ápice do seio com a ápice do seio. Então, vou encaixar aqui, ó, eu ainda tinha o piquezinho marcado. E aí, eu vou encaixar aqui, ó, pique com pique, ó, pique com pique. Exatamente aqui. Encaixei ápice com ápice, aí eu venho e encaixo. Aqui. Acho que nesse caso eu vou encaixar de fora a fora, vou alfinetar. E aí, vou encaixar aqui margem com margem de costura. Aqui nos ombros. Então, margem com margem. Aqui, na verdade, eu tô alfinetando na posição errada. Eu tenho que alfinetar com a cabecinha pra baixo, pra que o volume do tecido sempre fique aqui para o lado esquerdo. Sempre que você for alfinetar, ou alinhavar, que seja, né? Você tem que sempre planejar a sua costura pra que na hora que você vai costurar na máquina, a parte de tecido sempre fique para o lado esquerdo. Porque isso vai facilitar, né, o manuseio do tecido. Aqui, eu vou dar uma margem de 1 centímetro, porque eu tenho overlock, eu vou passar overlock aqui como acabamento no meio dos recortes. Se eu não tivesse overlock, qual seria a opção? Seria fazer com costura francesa. Que a costura francesa não fica com a margem, né, do tecido aparecendo. Ela já faz o acabamento. E não, se eu não quisesse fazer margem de costura francesa, eu poderia passar um zigue-zague depois com as margens fechadas para ficar mais fácil. Poderia colocar um viés para fazer um acabamento aqui, não deixando o tecido ficar desfiado. Encaixar todos os recortes. Pra já dar uma ideia de como a nossa blusinha vai ficar, ó. Quando eu abrir aqui, vai ficar aqui o acabamento do babado, olha que lindo. Já vou fechar aqui dos dois lados, né? Eu já vou fazer aqui dos dois lados. Pra facilitar a vida. Fiz um lado aqui. Agora eu vou encaixar o outro.
Também, ó, vou encaixar pique com pique, ó. Começo encaixando o pique com pique. E aí, depois vou da ápice do seio, né? Até a linha da cintura. Para um lado, depois para o outro. Margem com margem aqui em cima nos ombros. Sempre vai dar a impressão que a parte onde não tem o babado tá maior. E por quê? Porque a gente costurou o babado, então criou-se ali um volume, né, no tecido. Então, você não se preocupa que é normal, é só você esticando o tecido e ajeitando ele na posição que tem que ser. Quem não tem costume de trabalhar aqui com alfinete, pode alinhavar antes de ir para a máquina. Eu já tenho costume, né, de usar alfinete, então e aqui vai estar ó, já vai ter uma ideia aqui de como vai ficar aqui a nossa blusa, ó. Só por eu ter alfinetado, já tem uma ideia aqui de como tá ficando. Agora, bora pra máquina. Então, agora a gente vai pra parte aqui da costura dos recortes. Lembrando que a margem que eu vou usar aqui é 1 centímetro, que é a que eu tinha dado lá no meu molde. E é a que eu vou usar. Lembrando que depois eu vou passar um overlock de acabamento. Costurei aqui todo um lado.
como eu mostrei aqui, ó, não tem problema se ficar aparecendo essa linha do franzido, porque depois é fácil a gente soltar, ó. Essa linhazinha aqui que tá aparecendo. Bem fácil depois a gente soltar. O importante é ficar bem bonitinho aqui essa parte do babado. Agora eu vou passar a costura do outro lado. E agora, gente, já que eu já fechei aqui a parte aqui do recorte, ó. Fechamos aqui a parte dos recortes. Aqui costas. E aqui do babadinho frente. Agora, nós vamos pra mesa e vamos encaixar as laterais.